Hoje nós vamos conversar aqui sobre diferentes gerações e a reprodução assistida. Esse é mais um podcast do Fertility Cast e nós temos aqui hoje, né, dois grupos, duas duplas especiais na reprodução, que são Adelino e Maria Eduarda, e o Álvaro e o Natan. Então, muito obrigada por vocês participarem, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vem acontecendo e a reprodução assistida. Então, Álvaro e Adelino, vocês que são pioneiros, né, aqui no nosso país, conta um pouquinho, como é que vocês começaram a reprodução? Como é que foi isso? Bem, eu comecei a fazer reprodução logo após a residência médica, isso há muito tempo atrás, tá? Em 1984, eu já saí da residência focado em tentar fazer a área de infertilidade, porque nessa área, a área de reprodução assistida era incipiente. E, mais ou menos nessa época, eu conheci o Dr. Joaquim Roberto, lá em Brasília, que é meu grande amigo hoje, e comecei a trabalhar com ele e em 91 nós fizemos a primeira fertilização in vitro em Brasília, com o nascimento em 92. Esse é um quadro pioneiro do Dr. Joaquim, a quem eu reconheço, a quem eu rendo minha homenagem, uma pessoa muito querida. E em 94 a gente resolveu então alçar voos próprios. A gente, com muita dificuldade, que naquela época os centros não eram abertos, a gente conseguiu uma bolsa de estudo na Espanha, e fomos para o Instituto Dexeus. E lá nós fizemos a formação em reprodução. Aqui também agradeço o professor Coroleu, que é um grande amigo. E lá, depois disso, a gente iniciou os trabalhos na Gênesis em Brasília. Tivemos o nascimento do primeiro bebê em 96, que hoje a gente tem muito orgulho, que é uma médica que também está fazendo reprodução assistida. E aí, Álvaro, você? Então, saindo da residência, pós-graduação eu fiz no Huntington com o Dr. Paulo Serafini em 1991. E Natan, né, quando eu fui para lá, a Ivana estava grávida de 3 meses. Eu tinha um Lucas pequeno com 1 ano. E Natan nasceu lá. Então, Natan nasceu no Pasadena, na Califórnia. E eu terminando lá a pós-graduação com o Dr. Paulo em 94. Abrimos a primeira fertilização in vitro, que nasceu dia 11 de novembro de 94. Minha filha, a Anaê, nasceu em abril de 94, e a primeiro filho, Lucas Jovem, o nome da criança, que fez medicina também. E já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Então, eu acho que essa história de 30, 40 anos de medicina reprodutiva, e agora ter essa nova geração chegando para nós de forma diferente, né? Então estamos aprendendo a lidar com as mudanças e as diferenças. Isso, e para vocês, por exemplo, Natan e Maria Eduarda? As histórias se misturam, né? Tem foto da minha mãe grávida na frente da construção da clínica, com um barrigão. Então, acho que as histórias familiares e profissionais se misturaram, assim. Vocês tiveram vários filhos, a gente e as clínicas também. E como é que vocês começaram, quer dizer, independente dos pais, né? Como é que vocês se despertaram e que caminho que vocês buscaram? A minha história não é nada romântica, Maria. Então conta pra gente. Mas eu tenho para tentar ser mais breve, o comecinho da nossa história eu tinha aversão à medicina, não queria ser médico de jeito nenhum. Hoje existe mudança de gerações, e eu entendo que para a gente estar surfando esta onda hoje, teve muitas dificuldades. E até da forma que a gente fez, né, essa transição. E lá em casa, meu pai, ele era ginecologista obstetra, laparoscopista, endoscopista, fazia ainda alguns plantões, então eu tive muito essa noção de ter aquela ausência. Então, meu pai sempre fez questão de ser presente, mas por causa do trabalho, a gente sabe que às vezes não é fácil. Então eu tive essa impressão, que eu não queria ser médico, porque via ele muito, às vezes não estando com a gente no momento que a gente gostaria que estivesse. Bom, a vida passa, intercâmbio, volta-se, e eu tinha uma noção de ser quiropraxista.
que eu fiquei apaixonado por um intercâmbio. Meu host dad era quiropata, e quando eu voltei para o Brasil, eu entendi que eu queria muito a área da saúde, mas a quiropraxia também, com suas dificuldades, não ser uma medicina reconhecida, a gente conversou muito e a gente pensou, poxa, tá bom, vamos investir. Meu pai aceitou esse meu sonho, mas eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos investir, mas vamos investir podendo ter algum horizonte, aí que entrou a medicina. Depois, entramos na medicina, aquela relação com a quiropraxia, ela foi diminuindo. Ainda sou paciente da quiropraxia, mas não sou quiropraxista. E eu gostei um pouco mais da área cirúrgica, de cirurgia plástica. Me dediquei à plástica até o 5º, 6º ano. Depois tive uma grande desilusão com a plástica e achei que meu propósito estava em outro lugar. Foi aí que entrou a ginecologia. E no 3º ano foi que eu abri os olhos para a reprodução humana. Então, eu acredito que foi um tempo também terapêutico de compreensão, de entender o estar fora de casa era porque ele queria o melhor, não só para mim, mas para a família dele. Investimento em clínica, ele costuma dizer que os primeiros tijolos foi com dinheiro de plantão. Então, a gente hoje entende, a nossa geração, acho que é uma geração que é muito imediatista, mas para você colher, você tem que plantar. E foi uma plantação muito árdua, longa, e a minha entrada foi gradual. Então, foi essa compreensão. Dentro da ginecologia, o mundo que eu mais pensei que faria sentido comigo foi a reprodução humana, mas também tive aquela ousadia de pensar, né? Prefiro ser um médico laparoscopista, super especialista em robótica e endometriose, ou tenho a condição também de guiar uma clínica de reprodução assistida? E aí, acho que pensar com a razão e com o coração, a gente chegou num propósito, e hoje a gente está com esse plano de sucessão, eu já inserido na reprodução assistida, e posso dizer que estou muito feliz, que entendo também algumas questões de plantar para a minha família hoje em dia. E você, Duda? O celular não sei se é o seu. Peço aí tem interferência no microfone. Tem mais alguém? Não. Desculpa. Não, imagina. Sim. Então, Eduarda. Bom, eu acho que eu compartilho um pouco das experiências do Natan, né? Eu acho que talvez tenham algumas particularidades que sejam mesmo geracionais, né? Então, que muitas das questões que meu pai e o Dr. Álvaro enfrentaram eram as mesmas por eles estarem no mesmo cenário de uma medicina reprodutiva começando, assim como eu e o Natan provavelmente também temos muitas semelhanças nas nossas trajetórias por ambos recebermos já muita coisa encaminhada e termos nossas questões pessoais também com relação a você sentir que você está tendo seu papel, e é muito difícil isso, né? Eu brinco que é uma gaiola de ouro, que quem vem, assim, de um legado tem realmente, assim, que trabalhar muito essa questão psicológica de você entender qual é o seu papel ali, se encontrar no mundo. Eu fazia muita questão de pensar assim, será que isso é o que eu quero para mim, ou será que eu quero para mim porque eu já tenho esse legado para assumir? Então, eu acho que isso, eu tenho muito a agradecer ao meu pai, que ele realmente nunca me pressionou, nunca colocou, assim, uma arma na minha cabeça falando, você tem que seguir meus passos, você tem que fazer a minha profissão, sempre priorizou a minha felicidade, e aí você tentar entender aonde a felicidade está, eu acho que é o segredo que todo mundo quer achar, né? Aonde a felicidade está. E eu passei também muito tempo pensando assim, será que eu quero mesmo ser médico ou não? Decidi que queria. Ao longo da faculdade também eu entrei em várias ligas, tentei olhar outras especialidades também, sempre naquele intuito de querer entender se aquele realmente seria o caminho que eu gostaria de seguir ou não. Mas o exemplo também, ele guia muito a gente, né? Então não tem como negar que eu tive uma grande influência do meu pai pelo exemplo, né? Eu digo que ver o quanto que ele é apaixonado pelo que ele faz, o quanto que ele se realiza na profissão dele, ele nunca virou para mim e falou assim, você tem que fazer o que eu faço, mas ele sempre disse, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Então eu acho que ter esse exemplo e ver nele a realização que ele tem profissionalmente, apesar de todos os percalços que passou, né? Então, muitos plantões, muita abdicação, muito sacrifício, mas eu sinto que ele também recebeu muito em troca, ele tem muito reconhecimento dos pacientes, faz um trabalho digno, um trabalho honrado, e eu decidi que aquilo ali é uma coisa que eu queria para mim, e que eu queria continuar isso. Então, segui
os passos dele, né? Me formei. E aí eu acho que nessa pretensão também de entender qual é o meu lugar, quis ir para longe de casa, né? Então, que não foi fácil porque eu venho de uma família onde a gente é muito próximo, muito apegado, né? Minha irmã não seguiu a parte da medicina, mas a gente vive sempre na casa dos meus pais, somos assim, acho que muito também eu vejo isso, encontro na família do Dr. Álvaro, que é uma família também muito unida, muito junta, e aí eu decidi ir para longe, né, fui para São Paulo fazer minha formação, porque eu acho que fazia parte um pouco também desse processo terapêutico de me entender longe dele. Então eu quis, o Natan falou que fez intercâmbio, eu no caso fiz minha residência, né, eu fui para o Hospital das Clínicas da USP, então eu fiz questão de tentar entender ali quem eu era, quem era Maria Eduarda ginecologista longe da figura paterna, né? Então, em um local onde ele não era tanto o centro da influência, para depois voltar e estarmos juntos. Então, eu fiz esse caminho de ir um pouco para longe, para depois retornar para casa. E aí, retornando para casa, ele é uma inspiração diária, e eu sinto que a gente troca muito, essa troca de gerações acontece no nosso dia a dia. E aí, agora, eu acho que o grande desafio é saber como passar esse legado, porque eu acho que algo que a gente sente como segunda geração é pensar assim, poxa, eles lutaram tanto, né? Onde vai estar o meu valor? Mas aí, quando você entende que você também tem muito a crescer, porque se você estuda também empresas familiares, negócios geracionais, existe um grande risco do negócio morrer na segunda geração. Se quem é o sucessor não for uma pessoa preparada, uma pessoa que estuda, que se dedica, que também tem um interesse em perpetuar aquele propósito, né, que eu digo que é mais do que um trabalho, é um propósito, é uma missão, que tem os mesmos valores, o mesmo propósito, a mesma missão, o negócio morre, né, com a figura do fundador. Então é muito comum que empresas familiares, quando o fundador se vai, o negócio se vai junto. E eu acho que o meu pai, na verdade, deixou um legado não só para mim, mas para as pessoas que aprenderam com ele. Muitas pessoas se formaram com ele. E acho que uma das minhas missões é que isso siga em frente, né? Que isso se perpetue para além de mim também, e que isso atravesse aí gerações, realmente. Você sabe que é uma coisa muito interessante escutando vocês dois. É claro que a minha geração, então, o meu pai já é mais para trás, né? E o meu pai foi médico. E eu sempre disse que não ia ser médica, até a última hora, quando eu disse eu vou fazer o vestibular para medicina. Então, eu acho que é isso, né? Acho que isso é igual nas gerações, né? Isso meio que se repete. É uma rebeldia, né? Natural do jovem, é natural. Você sabe que lá em casa o meu pai, ele, não só pra mim, nós somos em 3 filhos, né? Mas ele sempre falou que sempre teve aquela, ele sempre quis, lógico, hoje eu sou pai, eu imagino, eu quero o melhor pra minha filha, mas ele falava assim, que não importava o que a gente fosse fazer, mas que a gente fosse bom no que a gente fizesse. Claro. E isso impactou, então desde ele deu essa liberdade, mas confesso que quando eu passei em vestibular em medicina, teve uma festinha especial em casa. acho que Com certeza. E aí acho que é isso, de continuar essa geração. Mas eu queria conversar também com vocês assim. Então a gente falou super legal, né, de como foi o início deles, o de vocês, essa coisa que meio se repete, que tudo é muito empenho, né? Muito trabalho, né? Não importa a geração de vocês ou deles, de muito trabalho, né? De ir para fora, vocês, né? Vocês também de forma diferente, mas vocês batalharam muito, né? Mas acho que uma coisa que eu acho que é bem interessante é assim, como vocês pensam que vai estar a reprodução assistida no seu consultório, na sua clínica, em 10 anos? Em 10 anos, talvez vocês estejam lá ou não, eu espero que sim, tá? Mas como vocês imaginam, né, os dois aqui, vocês dois jovens, como vai estar essa prática em 10 anos? Essa é uma boa pergunta, e a gente tem buscado essa passada bastante, né, em relação a aprender a parte técnica, científica, então, que é uma questão, mas tem uma parte gerencial que é uma outra questão que precisa ser aprendida. Então, nós aprendemos a ser médico, e esse é novo momento de você ser empresário ou administrador de uma clínica,
é uma outra realidade que precisa ser aprendida. Então, então tem a parte técnica, científica, que, né, precisa ser trabalhada e burilada, mas realmente a questão administrativa precisa ser... Se você não tiver a questão gerencial da empresa, porque nós somos uma empresa, tem biologista, tem enfermagem, tem um grupo, né? Literalmente uma empresa. Então, a gente aprender isso e essa mudança de mentalidade, principalmente de nós médicos, a gente tem uma formação clínica, essencialmente, a gente não tem formação administrativa. Então, eu acho que essa preocupação de você estar fazendo essa dinâmica de mudança é bem importante, porque realmente há uma necessidade de preparo, não só clínico, não só médico clínico, né? Você precisa realmente aprender essa outra parte especial. É uma questão muito do dia a dia, né? Então, assim, depois que eu terminei a parte da minha formação com clínica, já estava atuando na clínica, como médica, e, enfim, a gente sabe que é uma constante atualização, e não, então, constantemente estudando da parte clínica para me aperfeiçoar, eu pensei assim, bom, eu vou precisar aprender também sobre outras coisas, outras habilidades para me preparar para esse momento de sucessão em algum momento. Então, fiz um MBA também, da FGV em gestão de clínicas e hospitais, né? Então, fiz esse MBA para me preparar, mas a questão o MBA não te prepara para uma vida. Então, uma vez que eu fiz esse MBA, eu ainda não me sentia apta, e aí depois eu percebi, eu precisava estar no dia a dia acompanhando a prática, a tomada de decisões, o olho no olho, né, o gerenciamento de pessoas, gestão de finanças. Então passei a acompanhar as reuniões da diretoria, né, da clínica. No nosso caso, também tem uma diferença, que no nosso caso é uma empresa que não é uma família só, né, somos 4. Então, na verdade, meu pai tem outros 3 sócios fundadores. Então, aprender como que funcionam as decisões. Então, hoje eu acredito que eu estou muito mais no papel de assistir, acompanhar e aprender, para ver como que eles estão fazendo aí há 30 anos, dar tão certo e que continue dando certo. E Adelino, você que está quietinho aí? A minha preocupação é exatamente a do Álvaro. Eu não tenho dúvida que essa geração, do ponto de vista clínico, do ponto de vista técnico, eu não tenho preocupação. Eu acho que eles suplantam a gente. Hoje eles têm uma capacidade muito grande de aprendizado, e o mundo hoje está mais fácil em termos de aprendizado. Agora, a vivência é tempo, né? A questão administrativa de uma clínica não é fácil, né? A gente lida com pessoas, lida com famílias, nós temos uma responsabilidade social muito grande, porque nós geramos emprego, e muitas famílias dependem do sucesso da clínica. E gerenciar pessoas, gerenciamentos, não é fácil. A Maria Eduarda está vendo no dia a dia as brigas, os setores, as fofocas, e isso a gente tem que trabalhar muito e ser bastante compreensivo, observar mais e conversar individualmente, entender. Às vezes a pessoa não consegue separar um problema pessoal, leva aquele problema para a clínica, vai trabalhar mal-humorada. Então eu estou tentando passar isso para ela. E a maneira que a gente está passando isso é exatamente... nós temos um conselho na clínica chamado G8, que seriam os 4 sócios e mais 4 filhos. Então esse G8 hoje é que administra. Ela, apesar de você estar como ouvinte, mas ela dá muita opinião, ela é muito participativa, está participando principalmente da parte da comunicação da clínica e também dá opinião em todo quanto é aspecto. Eu acho que isso ela vai aprender, eu acho que é questão de pouco tempo, e ela já tem uma base teórica muito boa, que ela se esforçou, ela fez esse MBA, que nós não fizemos. Nós aprendemos a fazer isso, como se diz, na raça, como sempre foi na nossa vida. Natan? É importante que daqui a 10 anos eu vejo uma clínica totalmente diferente do que eu recebi. E quando a gente entra em conflitos internos, a gente tem que cuidar com as palavras, porque parece que a gente quer ajustar ou acertar ou resolver erros, e a gente fala que não foi erro. Foi uma forma de que deu certo por muito tempo, e a gente tem que olhar o futuro breve. Então, na nossa realidade, hoje a gente está investindo muito em equipe. Claro, quando a clínica foi desenhada há 30 anos atrás, existia um público. Hoje nós temos um público completamente diferente. Hoje a gente não lida apenas com o casal que tem dificuldade de gravidez, hoje a gente tem que falar com um casal que também não quer gravidez, ou tantas as formas de gerar família. E contanto a gente tem conversado até no congresso, né? O tema tem sido sustentabilidade e também sustentar a nossa própria raça. O Brasil
com essa queda de taxa de natalidade, nós temos que estar preparados para receber esse público. E eu creio que eu sou pouco, né? O Dr. Álvaro é pouco, assim como a Maria, como a Adelina, nós somos poucos. Nós temos que ter muitas pessoas. E eu acredito que essa vai ser a grande diferença da gente conseguir pensar hoje em receber o nosso paciente e em receber com qualidade. E eu tenho que aproveitar o meu pai enquanto ele está aqui, não é desejando algo ruim, mas sabendo que a nossa vida também ela é passageira, o que a gente vai deixar como marca? E a Felicitar eu quero que mantenha com o que eu aprendi dele, nas qualidades, no olho no olho, no trato com o paciente, na ética, no respeito e na qualidade. Porque nós também dependemos de resultados. Não adianta nada a gente também fazer muita poesia, tratar bem o paciente sem não engravidar o paciente. Então a gente tem que engravidar o paciente com respeito e com ética. Então é isso que a gente está fazendo, abordar essa... E é difícil, hein? E é difícil e tem briga. Hoje a gente também, daqui a pouco acho que a Maria vai perguntar um pouco de sucessão. Nessa parte de sucessão, os novos olhares. Então eu venho com uma humildade. Desde quando eu entrei na clínica, eu fiquei praticamente um ano, Adelino, sem conseguir fazer mudanças, porque a minha cabeça estava cheia de informações, mas eu não sabia a prática dele. E aí eu dei um passo para trás para entender. Falei, poxa, lá era assim, mas como é que ele faz isto acontecer sendo aqui? E começou um processo, e hoje a gente está no processo de transformação. E respondendo mais propriamente a pergunta, daqui a 10 anos a gente deseja que a Felicitar esteja com este DNA, mas com mais pessoas agindo e atuando na linha de frente também. Eu acho que é muito diferente da concepção inicial de uma clínica, que era diferente de um consultório, porque você tinha um laboratório junto. Então era o médico e o embriologista, que nem chamava embriologista na época, né? E hoje é o médico, é o embriologista, é o administrador, é a enfermeira, é o nutricionista, é a psicóloga. E eu diria assim, daqui a pouco a gente vai ter um advogado dentro da clínica também, porque é uma empresa. Hoje é uma empresa. E aí a gente precisa se preparar para ser e exercer essa empresa. É isso que você falou, né? Esse DNA... ele vai crescendo, ele vai adquirindo novas características, mas não pode deixar de ter o olho no olho, né? Essa característica, porque no fundo, seja G8, G12, G quantos forem, nós somos médicos, né? Sim. Okay. Acho que essa essencialidade é bem importante, Mariana. Né? A gente acabou saindo de uma mesa e foi gostoso ouvir que houve quase que uma unanimidade no contexto de você realmente ter essa característica do olho no olho do paciente, né, de estar junto. Eu confesso a você que a gente sai feliz e realizado, no sentido de entender que realmente existe essa consonância de entender da relação médico-paciente, apesar de toda a evolução, né, e das tecnologias e mídias sociais, a essência da medicina, do cuidado de ser como resultado, porque absolutamente precisa ter resultado para viabilizar tudo isso, mas eu acho que essa essencialidade é bem importante. Então, a mesa que a gente trabalhou na reprodução, né, mostrou isso de certa forma, e a gente fica feliz enquanto associação, né, e sociedade, que a gente está fomentando algo que é tão belo e tão precioso. Eu acho que estamos praticamente terminando, né? Então eu não sei se algum de vocês deixaria assim alguma outra mensagem para essa questão, né? Diferentes gerações. Que recado vocês dariam para a Nina, para suas? Você disse que também é pai, né? O que vocês pensam para os próximos? Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando cada vez mais humilde, né? Porque eu penso que isso é o caminho da sabedoria, né? Quando você, às vezes, chega, você pensa assim, poxa,
vou fazer muitas coisas diferentes, eu vou aqui falar para o meu pai e vou falar para o pessoal da clínica o que é para ser feito, e eu tenho essas ideias, e aí de repente você vai amadurecendo e começando a perceber que não é bem por aí, que você tem que ir com mais calma, com mais paciência, entender o que está acontecendo, para aí sim as mudanças irem sendo propostas. Então, eu acho que é aprender a ter essa sabedoria que vem com o tempo, né? Então, eu acho que hoje meu pai, os cabelos brancos dele dão algo que eu não tenho e que eu vou adquirir, e isso eu não vou adquirir fazendo um curso, fazendo uma formação, passando numa prova, eu vou adquirir com o tempo, é o valor da experiência, né? E eu espero aprender ainda muito com ele, com a experiência dele. Eu acho que é inestimável você poder ouvir e aprender com algo que é a vida que dá, e quero também construir a minha história para poder passar essa vivência e que ela também construa o caminho dela, né? E a gente, ao longo do fim da vida, consiga olhar para trás e falar assim, poxa, que história bonita que eu construí, né? Eu fico emocionado em ouvir você falar, porque eu ainda não tô nesse nível de maturidade. Eu espero proporcionar algo importante para a Mária, e quem sabe para meus próximos frutos, se Deus permitir. Eu acho que dentro de casa a gente pode trazer a questão do livre-arbítrio, né? Eu quero proporcionar isso. É claro que a gente é um pouco enviesado, a gente entende, querendo ou não, a medicina ela também proporciona algumas vantagens dentro do nosso país, não só no nosso país, mundo afora. Se a gente fala um pouco mais de segurança, e nós como pais, acho que é guiá-los pelo caminho. E sobre a nossa parte empresarial, é uma luta, porque existe ônus e bônus em tudo que nós fazemos. E tive vantagens em ser filho do Dr. Álvaro, mas tive desafios também. Eu costumo dizer que durante o meu processo de residência médica eu tive amigos que eu ganhei de graça, mas eu ganhei muitos inimigos de graça. Sim. Inveja, e a Maria destacou bem de que é importante nós sermos sucessores, mas é uma responsabilidade muito grande. Existe algumas portas já que foram abertas, mas que nós, da nossa limitação e evolução, como que a gente vai fazer isso para que seja também, que a gente consiga acrescentar na vida das pessoas? Então, hoje, a parte do mercado da reprodução assistida, ele mudou muito nos últimos 5 anos para cá, essa é uma realidade. Fusões, vendas, ou investimentos na própria clínica, o que a gente deseja da nossa própria clínica. Isso me instiga a querer hoje focar na empresa como a gente, de uma forma autônoma, de deixar ela se autossustentar, esse é nosso desejo. Eventualmente, pensando na sucessão de como vai ser para as próximas gerações ou para minha filha, eu quero que ela possa escolher se eventualmente ela quiser ou entrar no grupo. E aí provavelmente ela vai ter espaço, vai ter que conquistar o seu próprio espaço. Mas eu acho que isso nos motiva, né? Ter um propósito, fazer a diferença, e cada um tem a sua realidade, a sua individualidade, do porquê seguir por um caminho ou seguir por outro. Mas hoje é uma honra poder compartilhar com o pai. Eu acho que é uma bênção. De todas as dificuldades, eu acho que hoje, dentro da nossa empresa, eu consigo ver uma vantagem, né? E não são todas as empresas que elas seguem nesse caminho. Não tem sido um processo fácil. Eu digo que o processo de sucessão não é apenas empresarial, é muito terapêutico. Nossas conversas são em compreender e ter a consciência de que a gente vai ter que fazer alguns movimentos. Com certeza tem dias que ele não dorme muito bem, não, que ele chega pensativo depois das nossas reuniões que a gente tem feito semanais. Então, pedir direcionamento para Deus em primeiro lugar, né? Concordo que a gente visualiza uma geração nova, os novos desafios, e que a gente possa ser diferença no mundo. Eu acho que é isso. Em relação à sucessão, eu acho que também um planejamento para mim seria que a Gênesis perpetuasse no propósito dela, independente da Nina, por exemplo, querer ou não ser médica, assim, que seja algo que tenha uma solidez e uma construção de, como o Nathan falou, pessoas além da gente, né? Então que as pessoas se sintam valorizadas, não sintam assim que isso é uma coisa que pertence a determinadas famílias, não, que aquilo ali é algo que tem
quem tiver no mesmo propósito, quem tiver na mesma missão de ajudar essas famílias, de ajudar esses casais, tá com a gente e que a gente cresça e que a empresa siga crescendo e a clínica siga prosperando e isso se perpetue independentemente dessa questão familiar também. Eu acho que nós estamos com o nosso tempo esgotado, né? Mas eu acho que é isso, né? Essa diferença de geração, essa mudança toda que a gente vê, é a própria mudança que move a nossa sociedade. É por isso que ela cresce. Gente, obrigada a vocês. Obrigado.